Sejam muito bem-vindos à Sombra da Árvore, um lugar de contar histórias. Contar e recontar. E às vezes mostrar o resultado que essas histórias produziram. Eu estou falando isso hoje porque estou com duas pessoas aqui que já estiveram aqui na árvore e contaram a primeira parte, contaram delas. E eu achei muito importante, na verdade, as pessoas me pediram que a gente mostrasse o produto disso tudo que eles fazem. Eu gosto daquela coisa de quando a gente joga uma pedra num lago e ele vai criando ondas, né? E esses dois aqui ao meu lado criam ondas muito fortes, ondas que levantam várias pessoas e fazem muita diferença no mundo. A primeira delas que está aqui do meu lado é Cíntia Barcelos. Ela foi a grande responsável por o começo dessa conexão que está acontecendo aqui hoje. A Cíntia me foi apresentada. Vai lá e conhece e escuta a história dela, tem na árvore, vou colocar um pedacinho aqui para vocês. E no final da história da Cíntia, ela fala que uma das coisas que foi muito importante para ela é um projeto que se chama Mais Um Sem Dor. Falei, precisamos falar desse projeto. Cíntia me indicou o Dr. Tiago, que eu não chamo mais Dr. Tiago, eu chamo de Tiago mesmo, Tiago sem H. E o Tiago veio e era para o Tiago vir com a Letícia, que estará aqui com a gente também. Mas um dia antes a Letícia teve um problema, a Cíntia me ligou, Leninha, a Letícia teve um problema, não vai conseguir ir. E aí? Tá tudo certo, na árvore a gente confia. Na verdade é porque o Tiago tinha que contar primeiro do Tiago. E foi uma entrevista muito marcante. Todas as entrevistas me marcam, mas o olhar do Tiago é inesquecível. E aí agora volta o Tiago para dar continuidade desse projeto Mais Um Sem Dor. Eles estão aqui para contar e depois entra a Letícia para contar como a materialização desse projeto em pessoa. Então vamos começar do zero, vamos lá. Gostaram da apresentação primeiro? Demais. Deu até medo, gente, né, Cíntia? Vamos falar o que agora? Eu ainda preciso de afirmações, de estrelinhas na testa. Começamos com quem aqui? Eu vou deixar vocês me contarem desse projeto. Eu vou deixar vocês se organizarem aí, de onde que começou essa história e onde veio essa conexão. A árvore é de Thiago vocês. Começou com ele. Bem, eu acho que primeiro a gente pode começar pelo nome do projeto, né? Mais Um Sem Dor. Por que esse nome, né? O que significa esse nome, Mais Um Sem Dor? Ele tem um duplo significado. O primeiro significado do mais um é mais unidade. Unidade vem de uno, vem de universo. Mais igualdade de oportunidades dentro da pluralidade. Então, o primeiro significado, eu acho que talvez o mais importante do projeto seja isso. Buscar o respeito, a potência da singularidade frente à pluralidade que é o ser humano. Então, mais um, mais unidade. E, literalmente, o segundo significado, que é de mais um ser humano sem dor, a partir desse olhar, desse respeito, dessa potencialização dessa singularidade, para que ele possa, enfim, reverberar a sua singularidade, a sua potência no universo que ele escolher, que pode reverberar. E o projeto ele nasceu em 2018, obviamente não tinha esse total de significados por trás dele, até mesmo porque a essência do projeto vai sendo construída a partir das experiências. Eu falei para você no início aqui do nosso off que eu acredito muito em Sartre, e ele fala que a existência precede a essência, e o projeto mostrou isso para a gente. Foi a partir do existir, do experimentar, do se conectar com o ser humano, que ele foi construindo a sua essência e trazendo esses significados que eu acabei de mencionar aqui. Então ele veio em 2018 com um olhar especial para a população de transexuais e travestis, que dentro do universo LGBTQI+, é a população mais marginalizada, né? E ele nasceu de uma vontade do Ministério Público em poder articular a cidadania de forma que esse ser humano, esse sujeito de direitos, pudesse ter uma igualdade de oportunidades no mundo do trabalho. Grande parte das histórias de pessoas transexuais, das travestis, se passam por isso. Elas são empurradas para a marginalidade por conta de uma singularidade que está excluída frente às verdades construídas no universo que vivemos hoje. Então, o olhar inicial do projeto foi para a população trans e, a partir do projeto, nós conseguimos compreender mais esse sujeito de direitos, respeitar, potencializar essa singularidade para que ele pudesse florescer no universo do mundo do trabalho, que é o universo que o Ministério Público do Trabalho tem como meta institucional.
E a partir, enfim, do contato com esse sujeito de direitos, nós enxergamos que, para além dele, outros sujeitos também poderiam ser abraçados, acolhidos pelo projeto. Então, para além da população transexual, mulheres vítimas de violência doméstica, mulheres migrantes, mães cujos filhos sofreram violência policial. O que mais, Cíntia? Me ajuda aqui. Mulheres negras. Mulheres negras. Mulheres em situação de Em situação de prisional. mulheres egressas do sistema prisional, pessoas em situação de rua. Então o projeto ele foi, ou seja, construindo a sua essência a partir dessa experiência com cada sujeito de direitos. E obviamente que ele passa nas mãos de diversas pessoas, né? Embora ele nasceu no Ministério Público do Trabalho, mas ele tem diversos parceiros. E um dos grandes parceiros e um dos grandes presentes do MPT foi ter conhecido a doutora Cíntia Barcelos, né? que é uma consultora em diversidade, que trouxe uma experiência, uma expertise para o projeto, já com todo, vamos dizer assim, com toda essa potencialização desse sujeito de direitos que ela está acostumada a trabalhar no seu métier diário. E obviamente que essa relação, né, Cíntia, ela vai se fortalecendo no nosso dia a dia, em cada edição de cada turma, em cada aprendizado, em cada transformação, em cada expectativa frustrada, que é importante deixar isso claro, que nós trazemos conosco na nossa formação diversas verdades, certezas que são desconstruídas, né? E está tudo certo, e é para ser desconstruídas mesmo no dia a dia do projeto. E juntamente com, enfim, com os parceiros e com a doutora Cíntia, nós temos avançado, né? Hoje já estamos com quase mais de 700 mulheres atendidas pelo projeto. Já estamos em 7 municípios do estado de Goiás, ainda é pequeno, mas grande frente depende do referencial, frente às transformações que nós já conseguimos observar e concretizar, e daqui a pouquinho vocês vão conhecer uma pessoa que também vamos dizer assim, é uma das razões de ser do projeto. Eu não quero dar spoiler, mas a Letícia vai poder falar e vocês vão poder compreender o porquê um projeto assim é tão importante. E porque um pequeno olhar, um pequeno curso que às vezes é desviado dessas certezas que são construídas na sociedade, dão tão certo, sabe? E aí a gente consegue ver como cada ser humano, dentro da sua singularidade, é uma ferramenta, um produtor, vamos dizer assim, né? Um otimizador de transformação social, né? Para além de ser procurador ou de ser um cidadão, a gente pode ter a conclusão, talvez isso seja uma certeza, né, o qual a gente pode fazer muito com poucas coisas, sabe? Então eu tive a oportunidade de vir aqui na Árvore e a partir daqui da Árvore também foram outros aprendizados, né, outras pessoas chegaram até mim e eu só tenho a agradecer, né? E eu acho que o projeto ele vai se transformar também a partir dessa nossa vinda aqui hoje, né? Assim já vai poder concluir e falar mais. Já falei muito. Não, jamais, vamos lá. Eu vou falar um pouco da parte prática, né, do meu trabalho, de como o projeto acontece, mas eu não poderia deixar, né, de registrar a minha emoção de estar aqui com você, que virou uma amiga de alma, né? Eu falei mais cedo aqui que a minha vida se transformou depois que eu estive aqui com você. E assim, muitas transformações que ainda eu estou digerindo, mas eu sou uma Cíntia antes da Árvore, uma Cíntia depois, e eu acredito assim, eu te falei quando a minha entrevista saiu, que você faz, né, para as pessoas que sentam aqui, acho que você não tem essa dimensão, né, do que você causa na vida delas, né, e de tantas outras que podem escutar histórias e se inspirar, né, então, obrigada, primeiro, que bonitinho. E depois, assim... Isso é coisa da árvore. Da árvore. E falar, assim, da minha honra, né, e do meu amor pelo Thiago, né, é uma construção de vida, né, a minha vida também foi impactada desde que nós nos conhecemos de forma positiva e transformadora, né, eu acredito que a nossa energia junta é de transformação, né, é muito bonita e emocionante, de fato. Tá, faz eu chorar, não. Ai, que lindo. E assim, o projeto ele chega, né, nesse momento assim de muita ebulição social e política, né, no país e principalmente aqui em Goiás. Então nós acompanhamos assim de perto, né, Thiago, como as transformações políticas do nosso país impactam na vida das pessoas em vulnerabilidade social, especialmente
né, principalmente das pessoas LGBTI+, e tantas outras. Então, não é coisas que a gente lê no livro, né, não lê em artigo e nem nas redes sociais e no jornal, é coisa que a gente vivencia, que a gente olha, né, e olha também essa possibilidade, que é o Mais Um Sem Dor. Então, o Mais Um Sem Dor é uma possibilidade de transformação para todas essas pessoas. Elas são, de alguma forma, selecionadas, né? É a minha consultoria que faz esse papel, e para entrar no projeto. Então, precisa de documentos, precisa de uma certa, né, regularidade da vida social para que elas possam receber uma bolsa que é ofertada ao final, e recebem também o Vale Transporte e uma ajuda à alimentação para frequentarem os cursos no Senai. Então, o Senai é um outro parceiro do Mais Um Sem Dor, do qual o Thiago e eu temos assim um orgulho imenso, principalmente do estado de Goiás, que ali a gente vê a vida acontecer, as transformações. Então, e o Senai é muito importante, que todos os dirigentes, os quais e diretores, os quais já passaram por nós, e as pessoas que trabalham isso, realmente você vê a felicidade delas de serem pessoas ali de dentro do Senai. Então, eles é um outro parceiro também nessa transformação. E aí, às vezes, são cursos de assistente de cozinha ou costura, onde essas mulheres entram, né? E lembrar que esse apoio, né, financeiro é feito através do Ministério Público do Trabalho, que revertem multas, né, para projetos sociais, que é desaguado uma parte delas no Mais Um Sem Dor. Porque o Thiago, assim, sempre trouxe, né, Thiago, essa necessidade da pessoa estar ali, pelo menos de fato, ter a locomoção dela garantida e alimentada para que ela possa se abrir para estudar, né? Não tem como você, um aprendizado sem esse apoio. E aí elas são acompanhadas pela consultoria nesse processo, olhadas, né? Uma coisa que eu lembro muito da Paula Carosella falando sobre os projetos sociais, e principalmente Cozinha e Voz, onde foi iniciado, é só olhar, né? Então, o que essas pessoas precisam, né? O olhar. Então, a partir daí é que nós desenvolvemos o Mais Um Sem Dor. Desse olhar, eu quero saber quem são essas mulheres, a vida delas, a família delas. O Mais Um Sem Dor não faz tudo e não consegue fazer tudo, mas esse olhar a gente procura ter, de fato, com relação a esses grupos. E aí depois elas são encaminhadas para o mercado formal de trabalho, ou, de repente, para o que elas desejarem a partir daquele conhecimento. E aí esse é só um processo, né? Eu estou contando um processo, mas na verdade o que faz, né? Acho que o mais um Sem Dor continuar e impulsa o Thiago com essa potência de vida e transformação dele, são as histórias, né? Eu sempre compartilho ali as histórias dessas mulheres em violência doméstica, da vontade delas, por exemplo, desse grupo que está em Anápolis hoje, né? Ontem eu compartilhei com o Thiago uma história de uma mulher falando que ela se transformou a partir desse conhecimento, a partir desse cuidado, desse olhar, e que ela quer trabalhar, ela quer sair desse ciclo de violência, e ela realmente conseguiu ver que é possível sonhar novamente. Eu acabei atropelando a minha fala, vou te interromper um pouquinho, Cíntia. A grande ferramenta do Mais Um Sem Dor é o trabalho, né? A gente fala no Ministério Público do Trabalho que o trabalho é a narrativa das nossas vidas, né? Eu já mencionei isso, acho que na minha primeira fala. E essa narrativa da minha vida, ela é tão digna quanto o meu trabalho pode me proporcionar. Então, o trabalho na vida dessas pessoas é uma ferramenta que elas vão poder tomar posse para que elas possam reconstruir as suas próprias narrativas, né? Então elas passam por uma formação humana inicial de 2 semanas, né, Cíntia? Vão para o Senai para se qualificar, e a doutora Cíntia, ela busca fazer esse link entre a característica de cada aluna daquela, com a característica que cada empresa busca para o seu, vamos dizer assim, para sua fábrica, né? E então o grande foco do trabalho do projeto Mais Um Sem Dor é apresentar o trabalho de forma digna, para que ele possa construir a vida dessas pessoas, para que elas possam narrar de forma digna a vida de cada uma, né? Então são pessoas que chegam machucadas, né? E obviamente existem várias outras ferramentas que podem ser utilizadas para que essa narrativa seja construída, mas a gente tem que sempre ter um pé no chão e saber que vivemos numa sociedade neoliberal, uma sociedade capitalista, que o trabalho ocupou esse cenário, né? Ocupou. A gente sabe que vivemos num mundo de consumo, em que a dignidade ela é alcançada
a cidadania é alcançada por meio do trabalho. Então, apesar de existirem ferramentas mais importantes que o trabalho ocupa nesse cenário atual uma posição muito estratégica e importante na vida das pessoas. Então, poder ofertar essa oportunidade, essa ferramenta para cada uma delas, é o grande anseio, é a grande meta estratégica do projeto, para que a gente possa alavancar não só a dignidade, mas a cidadania dessas pessoas e da unidade familiar que gravita em torno dessas pessoas. Gostei muito disso. Então, eu só quero assim, enquanto vocês vão falando, eu vou pensando nas situações que eu vivo no meu dia a dia. Minha mãe está ali me assistindo e minha mãe plantou uma coisa, esse olhar do outro, minha mãe tem de uma forma muito forte, sempre teve. Desde que eu me conheço por gente, minha mãe é uma pessoa que ajuda o próximo, sempre foi. Então eu vi isso comigo, e mesmo vindo desse ambiente que me ensina a ajudar o próximo, eu jamais vou sentir, eu não tenho como me colocar no lugar dessas pessoas, impossível. Eu posso no máximo tentar entender quando ela me conta, e é o que acontece quando você fala, você escuta, você vivencia, mas viver de fato o que ela passa, a gente não vive. E aí, de vez em quando, eu acredito que a espiritualidade manda uns recadinhos pra gente, quando a gente vai começando a fugir desse rumo que é de olhar para o próximo. Eu estava no sinaleiro, e aí tinha um moço, um menino, que eu vi ele menino pedindo coisas no sinaleiro. Ele tem um problema aqui craniano, eu não sei se foi um acidente, não sei da história, ele tem uma deficiência física aqui nessa região. E ele passou, o sinaleiro estava lotado, e ele foi colocando aquelas coisas no retrovisor de fora a fora, e correu e voltou. E eu estava com a minha filha e com o meu genro atrás. Eu falei, nossa, eu lembro desse menino tem tanto tempo. Gente, mas será que não é mais fácil trabalhar? Fiz esse comentário. Meu genro falou assim, tia, mas será que ele consegue um lugar para ele trabalhar? Gente, pensa um tapa. É exatamente nossa, isso. exatamente isso. Então, assim, espera um pouquinho, olhe o lugar dele, sabe? E eu até brinco, assim, que eu gosto muito do Evangelho, e tem uma parábola de Jesus que é do cego que queria ver, que quando ele era cego e Jesus pergunta, o que queres, né? E ele responde, o meu pedido hoje é que eu veja, que eu enxergue, que eu não, assim, é tirar um pouco o julgamento. Eu tenho uma personalidade julgadora. Aí eu li num livro que eu até citei com a Naya, que é um livro que ensina a gente a escutar, que eu preciso aprender a escutar. E ele fala assim, ok que você tem uma personalidade julgadora, não tem problema, mas quando você julgar, faz um favor, aí os advogados vão me ensinar melhor. Coloca as testemunhas, escuta todo o processo, pode julgar, mas escuta todo mundo, acho isso muito bacana. E mentalmente, a hora que eu vou julgar, eu falo assim, não, peraí, Leninha, eu comigo mesma, eu adoro me ouvir, acho muito engraçada, e eu tenho essa convicção, uma coisa meio louca, né? Mas assim, não é verdade como se a gente saísse da gente, Leninha, peraí, vamos com calma. Então eu acho que isso é muito bacana, que eu veja. Então o que vocês fazem, assim, eu sou fã, né? Tanto é que vocês estão aqui viriam aqui várias vezes. E eu acho que agora eu posso chamar a Letícia. Eu posso finalizar? Eu te interrompi, né? Ok, não, vamos lá, calma. Não, é porque, tá, depois que você for falar, eu quero contar uma história do porquê que eu quero a Letícia aqui, que eu Tá acho certo. bacana. Eu preciso falar, né, essa conexão com as empresas, né? Quem verdade. são essas empresas? Porque assim, vamos por passos. Primeiro vocês acolhem, enxergam essas pessoas, geram uma oportunidade de dignidade, mas elas também têm que fazer a parte delas. Claro. Sim. Só que aí não adianta isso. Aí Não. você vai pôr no mundo que tem crenças. Exatamente. Vamos lá. E aí, quem é essa empresa, né, que também acolhe mais um sem dor? Sem sombra de dúvidas, é aquela empresa ligada com o social e que se conecta com esse propósito de transformações. Não tem como, assim, não vem para o projeto empresas dissociadas desse propósito. Até porque, como você disse, né, as pessoas são preparadas, mas é uma preparação possível, ela não é uma qualificação profissional, uma faculdade, um processo de experiência, ela sai ali com uma possibilidade, uma certa noção do que precisa ser feito para ela ser encaminhada para esse mercado. E aí a empresa precisa se conectar e entender e acolher essa diversidade, que não basta só diversidade, é o processo de inclusão, né? Esse olhar que a gente fala, né?
como incluir, né? Porque tem uma frase que fala: diversidade é chamar para a festa, inclusão é tirar para dançar. Então, quem tira para dançar essas pessoas? E quem são essas empresas? Então, hoje mais um Sendor tem mais de 50 empresas em Goiás. Quem são essas empresas? Tem mais de 50 empresas em Goiás conectadas com esse propósito e aberto para novas empresas, porque são várias outras cidades dentro do estado. E aí o que o Thiago também se propôs foi uma forma de recompensar essa atitude da empresa por essas contratações. Então existe um selo que chama Empresa Amiga da Diversidade, que tem o símbolo do coração de rua, do Homero. Eu já vi. E aí eu gosto que o Thiago fala um pouco do coração. Vai falar mais. Pois é, primeiro é importante deixar claro que assim, as empresas também têm uma obrigação social pela legislação, né? E nós temos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é da ONU, em que as empresas elas se comprometeram, né, em realmente não buscar apenas a lucratividade, mas também ter esse olhar para o ambiente, bem como para o social, né? E o selo social Empresa Amiga da Diversidade, ele é representado pelo Coração de Rua, do artista Homero Reis. E esse coração de rua, ele simboliza o movimento mundial do amor. Então, o artista ele propôs, por meio dessa simbologia, conectar as pessoas por meio do amor. E ele dialoga com o projeto Mais um Sendor, porque a nossa ideia também, a partir do momento que a gente potencializa a diversidade, é também conectar essa diversidade, enfim, dentro daquela empresa, né? E uma conexão não apenas formal entre empresa e empregado, mas uma conexão humana mesmo, né? E esse coração de rua ele tem a cor dourada. Nós entendemos também que a cor dourada representa o ouro, né, que é um metal, né, é o mais precioso que nós temos na nossa existência aqui. E o que a gente quer simbolizar com essa cor dourada é que sejam relações realmente nobres, né? Do empregado para com a empresa, da empresa para com o empregado, da empresa para com o seu consumidor. Então o consumidor, quando ele vai até a empresa e vê aquele símbolo do coração de rua, ele tem essa certeza que ele está consumindo algo que tem todo um olhar de responsabilidade com o social. Não só apenas com o social, mas também uma conexão com o ser humano especial. Então, o selo ele representa tudo isso, né? E não deixa de ser também, vamos dizer assim, um cartão de visita da empresa para que ela possa mostrar para o seu consumidor e para as outras concorrentes, né, que ela tem um papel importante na sociedade, mas que ela também está ali, né, querendo competir de forma, vamos dizer assim, leal com aquele ramo. É mais ou menos isso, o coração. A gente tem que devolver, né? A gente tem que devolver. Isso é uma responsabilidade social. E uma vez eu escutei isso de um empresário aqui, que ele falou, gente, eu recebi tanto de Goiás, eu preciso devolver isso de alguma forma. E por mais pessoas que devolvam isso de alguma forma. E em desenvolvimento humano. Porque a gente precisa de gente. Porque se acabarem pessoas comprometidas com amorosidade, é outro nível de trabalho. Não é comprometida com número. É comprometido de fato. Sabe, eu tô aqui por honra, por amar essa causa. E eu acho que o amor, a gente falou isso quando eu estava com a Shirley, cabe em qualquer lugar. Aquela empresa, esse mundo do fast food, que número, meta, não vai dar. As pessoas vão fundir, vai fundir o motor. A gente precisa ter um outro olhar. E o consumo está cada vez mais consciente, né? Acho que a sua entrevistada da parte da manhã deixou isso bem claro, como as pessoas estão preocupadas também com o consumo consciente. Sim, de observar toda a cadeia produtiva, desde a não utilização de mão de obra infantil ou escrava, ou até mesmo a inclusão, né, ou a representação da diversidade no seio daquele produto. Então é importante que as empresas atentem-se a isso também. Isso aí. E eu penso assim, né, hoje eu escrevo muito sobre as questões de diversidade. E Thiago e eu discutimos também que não é só o amor, não é só a responsabilidade social, é a criatividade que é transformada no que a gente falou aqui, no lucro para as empresas, que isso é real. Tem inúmeras pesquisas no mundo inteiro e no Brasil comprovando que essa diversidade faz diferença nas empresas, né? Então, e eu falo, né, dentro do meu ponto de vista de partido de direito como advogada, que eu já enxergo que é um direito à diversidade, um dever dessas empresas também, de toda a sociedade, devolver aquilo que muitas das vezes foram tirados dessas pessoas. E acho que é isso, né? Não, e quando a gente fala de diversidade, o conceito é tão amplo, porque, gente, somos todos diversos. Cada um de nós é uma história totalmente diferente da outra. E existe até uma coerência econômica. Se o mercado de consumo ele é diverso, obviamente, se esse meu produto passa por mãos diversas, o meu produto é mais completo. Sim. Então, assim, o empresário que se atenta a isso,
e que quer realmente se expandir pelo mercado de consumo, ele vai se atentar também para que o produto dele atinja todo esse mercado diverso, né? E é lógico que, obviamente, essa diversidade tem que ser respeitada desde o início da ideia na produção, né? E quando a empresa, enfim, ela tem esse insight sobre a diversidade, não tem dúvida que o produto é mais integral, é mais completo, né? E atende um mercado de consumo mais diverso. Isso aí. Eu vou chamar a Letícia, mas antes de chamá-la eu vou contar assim, do que eu acho que é gerar confiança. Por isso que os projetos precisam de tempo. Eu faço parte de uma associação, uma ONG, que cuida de crianças. A gente começou há 6 anos, vocês conhecem ela, agora sim somos parceiros nisso. E começamos com 15 crianças. A ideia é que as mães tenham onde deixar essas crianças para poder trabalhar, porque é de 1 a 4 anos, uma época da vida que a prefeitura não dá conta, então a gente não senta e fica falando mal do governo, a gente, como terceiro setor, pega na mão do governo e fala vamos juntos e vamos trabalhar, porque acho que essa é fundamental. E a gente começou nisso e agora vamos fazer 7 anos, 7 anos no ano que vem. Em outubro vem a professora Lucilena Galvão para falar e para a gente contar. Ela apresenta, a renda é revertida para o sustento dessas crianças. E eu fiquei pensando como abrir, porque começava assim, eu e a Melina, a gente representando a associação, a gente abria esse evento. E eu falei para a Melina na nossa última reunião, não quero a gente vai estar lá, mas eu quero a Paola. A Paola foi uma menina que entrou na primeira leva de crianças. E a Paola voltou lá, depois que ela saiu, ela tem uma dificuldade para andar, ela nasceu com ela e chegaram até a roubar o andador dela lá na creche. Você não sabe das histórias que essa Paola passou lá. E os pais muito comprometidos, e a Paola voltou para dar o depoimento dela lá. E foi muito emocionante. E ela é um produto disso. E aí nada melhor do que... Aí isso gera confiança. Gente, tá dando certo, olha aqui, ó. A gente é persistente, porque eu acredito que precisa de persistência, né? Ideia, gente, ideia. Se alguém me pagasse para ter ideia, eu era milionário, porque ideia, eu quero saber execução. Nossa, ideia é boa, mas vamos executar? Então, acho que isso é fruto de execução, de trabalho, de persistência, de gente incansável. Vocês são incansáveis, porque não é fácil. E eu acho isso muito bacana. Então, convidamos a Letícia para contar desse outro lado da história. Vamos ver se ela confirma que esse negócio é bacana mesmo. Vem cá, Letícia. Deixa eu falar. Oi, né? Tudo bem? Quem é você, dona Letícia? Conta pra gente. Bom, primeiramente, eu quero agradecer muito o convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui hoje. Bom, meu nome é Letícia. Tenho 34 anos, sou filha única, eu vim de uma família pobre, né? E mamãe sempre muito lutadora. Eu basicamente sempre tudo que eu quis, entendeu? Viagens e tal. Mamãe era doméstica, mas alguns anos atrás, né, as coisas eram mais fáceis. Eu estudei na instituição Colégio Claretiano, Coração de Maria, ali no centro de Goiânia. Tudo, tive a formação por lá. E é isso. De lá e tal, eu já ia entrar na faculdade. O meu tio falou assim, na época, meu filho, né? Meu filho, vamos lá, faz a faculdade, o curso que você escolher, né? Faz o vestibular, o curso que você quiser e tal, vamos entrar. E vem sempre aquela coisa, ai, tio, deixa eu descansar um pouco e tal. Não quero, por enquanto, agora não. E nesse período, né, é uma coisa que a gente não pode fazer. Já terminou os estudos, já entra logo não dá tempo, não dá tempo, não, senão você perde o foco. Entendeu? Trabalhei em 3 grandes empresas, na qual, mas assim, em questão da minha sexualidade, voltando um pouquinho, que eu pulei um pouco, eu sempre fui uma menina que sofria muito bullying. Eu era assim, aquele patinho feio da escola, sabe? Aos 16 anos eu pesava 90 quilos, então eu já nascia assim, né? Eu sempre fui muito assim, menininha, entendeu? E tal, e nisso as pessoas da época não compreendiam muito, né? Então, quantas e quantas vezes eu desviava a rua, porque se era ali o meu trajeto de escola e tal, e sempre tinha alguém assim que fazia alguma gracinha e tal. Então aquilo eu sentia muito ofendida, eu ficava muito triste. Nossa, foi uma época para mim terrível.
Beleza. Daí, passando um pouco mais pra frente. E nisso, eu... Depois, nessa época que eu já estava começando a trabalhar, trabalhava na empresa normal, eu comecei a me hormonizar. Então, eu falei assim, gente... E eu vi que a hormonização estava me transformando para o que eu queria ser. A minha feminilidade, né? Tava me encaminhando para a minha feminilidade. E nisso você já começa a receber, né, elogios e tal. Você fala, gente, nossa, era isso que eu queria. Eu fui ao médico e tal. E eu fui me transformando aos poucos, né? E nessa... Talvez você estivesse se aceitando melhor e estava reverberando. Exatamente, também, né? exatamente. Então, e foi aí que eu fui e resolvi, depois da minha última empresa, sim, fui pro mundo da prostituição. E tal, uma decepção pra minha família, pra minha mãe. Ali você descobre o dinheiro muito fácil. Teoricamente. Exatamente. E nisso você vai vendo, e o tempo vai passando e tal, você vai vendo assim que não é aquele mar de rosas. Não é você passa por aquilo, porém você tem as humilhações que você passa, você tem que se submeter a coisas que você não queira fazer, mas você tá ali por causa do dinheiro, entendeu? Então é tipo assim, é um lado muito, muito, muito triste da vida. No começo tudo é muito maravilhoso, sabe? Muito. E eu falei assim, chegou uma época da minha vida, no ano de 2016, eu falava, gente, mas... E todas as pessoas que saíam, eu falava, menina, você tem uma dicção muito boa, você fala muito bem o que você tá fazendo aqui. Aí, tal, e nisso eu saía com outra pessoa, tal, sempre recebi muitos elogios, graças a Deus, nunca passei por lado violento, não. Então, assim, foi uma época, assim, boa que eu vivi, mas que eu não voltaria mais atrás. Fez parte Sim, fez parte da minha história e tal, enfim. E eu pedia muito a Deus, já de 2016 pra cá, e tal, eu começava a assistir alguns programas evangélicos, e tal, e eu ficava vendo, né, aquelas histórias, tal, enfim. Mas nisso não dava moral, e os anos foram passando e eu vi que já não estava mais legal aquilo. Eu estava passando por uma humilhação muito grande, e pelo estudo que eu tive, pelos lugares, a escolaridade que eu tive e tal, e os lugares por onde eu passei, as pessoas quem eu conheci, falei, Letícia, não é possível que você vai continuar nessa. Sério. Aí... Você fez igual eu, você estava conversando com você. Nossa, eu falo muito comigo. Nossa, eu acabo comigo às vezes, desculpa. Eu acabo comigo e tá, igual quando eu não levanto bem. Menina, mas hoje você tá terrível. Então é bem isso. Tá tudo certo. Mas tá tudo certo, enfim. Então, brincadeiras à parte. Então, assim, o que acontece? E eu orava muito a Deus. Cada um, né, vai adquirindo o seu lado espiritual, sim, né, assim, a sua crença e tal. E eu ajoelhava muito. Toda vez que eu ia pra rua, toda vez que eu ia pro meu ponto de trabalho, digamos assim, de prostituição, sim, eu orava muito, eu ajoelhava todas as vezes, antes de sair de casa, eu ajoelhava e lia meu Salmo 91. Todas as vezes, Senhor, tal. Aí eu despedia da minha mãe, e isso, com certeza, a minha mãe também orava muito por mim. Isso, mãe diz dúvidas... que a oração de uma mãe arrebenta. Exatamente. E o relacionamento meu e da minha mãe, meu Deus. Gente, nós somos, antes de mãe e filha, somos amigas. Amigas, somos amigas, a dona Alda. Aí eu ia perguntar o nome dela. Dona Alda. Dona Alda, maravilhosa. Apesar de tenho certeza, né? Não é legal, né? Eu, por exemplo, ter ido por esse lado. Porque minha mãe, ela era doméstica, mas eu estudava em colégio particular. Ela se esforçou. Exatamente. Fiz curso de inglês e tal. Eu queria fazer vôlei. Mãe, eu quero fazer vôlei e tal. Fazia o vôlei. Eu queria fazer handball. E eu ia. E minha mãe sempre de tudo. E aos 18 anos... nunca esqueço disso. E aos 18 anos, quando eu terminei tudo e tal, ela falou pra mim, olha, te criei sozinha, tal, vamos... A partir de hoje, você vai andar com as suas próprias pernas, que agora eu vou viver.
Tipo assim, viajar e tal, porque a minha mãe, só pra vocês terem uma ideia, a minha mãe separou do meu pai ao 8º mês de gravidez. E ela não arrumou uma outra pessoa pra ela por medo de alguém me maltratar. Olha só. Exatamente, por medo de eu sofrer alguma violência e tal, enfim. E foi por esse medo e por esse respeito que a minha mãe teve por mim. E eu completei 18 anos, terminei os estudos e tal. Aí eu falei aquilo pro meu tio e tal. E ela falou assim, então agora eu vou viver. Vamos continuar amigas e tal. Então você vai trabalhar e tal. E foi aí que eu comecei a trabalhar e tal, né? Fui correr atrás e eu fui para um outro lado mais complicado. Enfim. Mas hoje estou aqui para contar Mas tudo. eu quero saber exatamente. Nossa. Todos os dias, gente. Eu nunca esqueço todos os dias. Meu Salmo 91 tal. Antes de eu me arrumar, né? Antes de eu me arrumar, eu já começava. Aí depois que eu orava, já abria uma cervejinha, ficava animada. Aí saía louca. Aí tal. E nisso, eu chegava lá. No meu ponto de trabalho, eu chegava lá. E era aquela tristeza. Muita tristeza. E mesmo assim, eu vendo aquela tristeza toda, eu continuava orando por dentro. Né? E continuava sempre. Gente, por isso que eu creio muito no nosso Deus Pai. Então, assim, e um belo dia, né, nesse meu trajeto de vida e tal, me veio uma amiga minha, uma amiga minha e tal, e ela me falou do projeto. Do projeto, assim, ela também... Esse projeto. Mais um servidor. Aí ela me entregou, olha, você vai ligar nesse número aqui e tal. Ela me deu um papelzinho com o número, a senhora quer e tal. O jeitinho dela falando, eu nunca esqueço dela até hoje. Você vai ligar aqui e tal. Eu, tá bom, guardei na bolsa. Aí eu, durante a semana, aí chegava segunda-feira, aquela tristeza, aquela angústia. Quando foi numa quarta-feira, eu fui e mandei mensagem. Eu falei assim, eu mexendo na bolsa, eu falei bem assim, deixa eu ver, qual que é esse número aqui? Será, gente, se isso vai? Não, eu vou deitar mais um pouco, não vai. Aí vou eu lá, né, coloquei uma rasteirinha, sem esperança de nada, zero, sem expectativa alguma. E nisso eu cheguei lá, na hora que eu chego lá, gente, aquele bando de meninas, assim, eu falei, não. E eu sempre... Só mais um. Mais um. E tal. E eu coloquei a mão no... tal. E ao decorrer dos dias, o pessoal, eles deixavam a gente tão à vontade, eram momentos tão gostosos lá na MPT, que aquilo foi ficando legal. E nisso nós já fazíamos amizade ali, e o pessoal deixava a gente super à vontade. Gente, acho que esse trem vai? Tô adorando isso aqui. Aí foi na primeira semana, foram muitos ensinamentos, e ao decorrer dos ensinamentos a gente tinha a pausa, na qual nós conversávamos e contávamos como que era. E ali você ia conhecendo as histórias também de outras meninas. Que muito, muito importante isso. Você ia conhecendo e tal. Mas o mais interessante é realmente, eu tinha que ser muito grata, porque as meninas não tiveram isso. Porque ouvindo as histórias das outras pessoas, você adquire um respeito maior. Talvez uma pessoa é mais agressiva, a outra é mais assim, mas você tem uma razão e um porquê, sabe? As meninas... Não justifica, mas explica. Exatamente, bem isso. Ali nós tínhamos, eles nos ajudavam com ajuda de custo, né? Então, o nosso medo maior era sair dali, na qual nós tínhamos que sair dali para ir pro Senai. Né? Porque a gente estava num ambiente tão bom, gente, será como é que lá vai ser? Lá é a prática, né? Até onde você tá na teoria, tá tudo bem. Agora, meu Deus, vamos para a prática. E na prática, aí chegamos lá na prática e tal. Nós víamos, e na prática é lá no Senai, onde também temos, tipo assim, tem outras pessoas assim que não nos aceitam muito bem. Esse era o nosso pensamento, o pessoal da faculdade. Como é que vai ser lá? Esses meninos vão começar a falar coisa pra gente, a gente vai ter que retrucar, meninas, e tal, aquela coisa toda. Já fica na defensiva. Nós sempre ficamos na defensiva. Isso já é fruto da história.
Exatamente, pelo que nós passamos. Mas, Letícia, assim, o que eu acredito muito, assim, a gente precisa de grupos. Eu acredito que é fundamental grupos, e aí a gente vai formando grupos, e ali a gente divide as nossas dores, e a gente às vezes se enxerga no outro e tal. Aí depois a gente quer fazer sozinho, porque a caminhada é nossa. Ah, isso é aí mesmo. Não, mas você conseguiu. Consegui. Eu quero que você conta como que você conseguiu. Porque, Exatamente. assim, eu não acho que qual que é a porcentagem de pessoas que de fato viram uma Letícia? Gostou, hein? 30%. O que você fez? Agora eu quero a Letícia. Mas a pergunta... Você me contou assim, o projeto te ajudou. E Sim. depois, o que a Letícia teve que fazer para enfrentar, para ter defesa, para ir para esse mundo? Ah, exatamente. Bom, eu vi que o meu mundo não era só aquilo ali que eu tinha, que eu poderia... É uma frase que eu sempre uso. Eu quero, eu sou, eu posso. Eu vi que eu não podia ficar, porque o nosso mundo, o mundo, as travestis, elas são realmente assim, a vida joga elas mesmo pra rua. Quantas vezes eu entregava o currículo, beleza, via o meu nome e tal, os meus locais de trabalho, quando chegava lá, quando me via, pá, Não. a gente vai te ligar, depois a gente retorna e tal. Aí lá vamos nós de novo. Ai, vamos lá, um outro currículo. E eu moro no fundo de um polo industrial. Como eu já andei naquele polo senhor, de manhã e tal. De novo, quando me vi... Sim, nossa, qualificação muito boa e tal. Mas nós vamos retornar. Nunca mais. Exatamente. Era sempre... E é sempre isso. Então, são através de projetos. Projetos assim... Fizeram o link. Exatamente. Fala assim, recebe... Exato, dá uma chance, entendeu? Dá uma oportunidade, obviamente que essas oportunidades tem muito que sair da gente, sabe? Claro, tem que querer muito. Lutado. Você tem que querer muito, você tem que, assim, você tem que focar na mente na qual aquilo ali não é pra você. Pelo que você passou, pelo respeito que os seus familiares tiveram. Minha família, meu Deus, como eu amo, sempre me apoiou. E como você é hoje nesse lugar que te recebeu? Porque você falou que você passou por várias empresas e que elas não... Exatamente, não aceitavam. Exatamente. E hoje eles me deram algumas opções e tal. Eu falei assim, deixa eu ver. Vamos lá na Salo. Hoje eu trabalho na empresa Salo. E antes de eu entrar na empresa... A Salo já é de casa também. Nossa, mas nisso eu não sabia. Nisso eu não sabia. Eu não sabia que as pessoas... Cristiano, chama a Pandora aqui. Oh, meu Vai, Deus. mamãe. Só porque eu não sabia, eu não imaginava que eu fosse ser tão bem aceita. Mas antes disso, inclusive, o pessoal explicou pra todo mundo, né? Porque tem que ter toda uma preparação pra me aceitar. E eu falei assim, gente, como chegar agora lá numa empresa... Há tantos anos que eu não fazia isso, como que eu vou chegar lá? Mas como eu sempre fui assim, caruda, né? Atrevida, eu sou atrevida. Vamos lá. Os olhares e tal, e eu sempre eu nunca fui assim pra aquela questão assim, tá me olhando. Não, sempre fui muito educado. Olhou e tal, sempre olhei pra frente, nunca procurei conversa e tal. Aí você olha, quando você chega a primeira vez assim, você se sente aquele bichinho no zoológico, todo mundo tá te olhando. Não, e eu falei assim, quer saber o que eu vou fazer? Eu cheguei lá na sala, né, no almoço, com o refeitório enorme. Falei, aí você entra aqui e a comida tá lá na frente. Aí tá todo mundo aqui. Corredor polonês, na época. Aí eu cheguei, lá vai eu falei, gente, é agora. Aí eu olhei pro lado assim e falei, e agora? Aí uma menina falou assim, vamos almoçar. Eu assustei assim, vamos. Aí eu fui por trás dela assim e tal. Falei, nossa, agora é hora de pegar o prato, né? Falei, não, Letícia, mas você é atrevida. Peguei, botei um arroz e tal. E não olhei pra ninguém, não olha pra ninguém. E você vai, você come, você senta aqui. Quando você olha pro lado assim, meu Deus do céu, você quer... Mas não, você não pode se recuar. Você tem que enfrentar. Eu aprendi muito isso, enfrentar. E nisso eu fui lá na Salo, meu Deus, o que a Salo é pra mim hoje na minha vida. O que falar da Salo hoje pra mim, que a Salo transformou minha vida.
A vida da mamãe, né? Que a mamãe hoje, meu Deus, A mamãe hoje tá tranquila, A mamãe hoje tá tranquila, tá viajando, tá maravilhosa, sabendo que a filha dela tem uma responsabilidade a ser cumprida. E são pessoas, assim, que eu não posso, de jeito nenhum, eu tenho que fazer uma retribuição maravilhosa, porque são pessoas, assim, que sempre quando eu precisei, no ano de 2020, a minha mãe teve Covid. E minha mãe já é uma senhora de 60... Ela tinha 63, né? Isso. Não, 62. Então foram dias difíceis pra mim. Eu falei assim, gente, eu vou ser mandada embora agora, porque eu tava recente e tal. E são pessoas que, ei, calma, não é assim. Senta aqui, vamos conversar. Lá na sala eu sou abraçada. Conta pra mim o que tá acontecendo. E lá na sala eu sou desse jeito, qualquer coisa. Quando me vem de cabisbaixo, Letícia, o que tá acontecendo? Ai, depois eu vou falar, senta aqui que eu vou contar. E eu sou muito assim. E é um lugar na qual eu sou ouvida em todos os momentos. Eu não tô falando isso porque é verdade, eu sou ouvida. Gente, por favor, me ouça, eu preciso disso. E tal, e eu entrei na CIPA da empresa. Então, eu tô numa das Comissão interna de Exatamente. Obrigada, Thiago. Exatamente. Cipa. Alguém me ajuda? Então, quando Cris, tem chama ela alguma aqui. coisa... Pandora do céu. Pandora, vem meu cá. amor. Só um Nossa, minuto. chama ela, Cris. Só um minutinho. Vai, Pandora, vai lá. E a gente fica por conta de olhar a segurança da empresa, né? E tal. E nós mudamos os turnos na qual a gente não tinha a van, nós não tínhamos locomoção, né? Mais tarde, para pessoas, para ir embora mais tarde. E eu fui, lutei. Gente, a gente precisa de uma locomoção e tal, porque nem todo mundo tem como vir para a empresa e ir embora. Como é que a gente vai sair daqui tal hora e tal? Fui lá e consegui. Aí tava faltando algumas coisinhas e tal, e eu que vou lá no RH e tal, e eu falo, e eu amo isso porque eu sou muito bem ouvida. Às vezes, tal, e eu sou muito de falar mesmo, correr atrás dos direitos das pessoas e tal, e eu acho que é isso, porque a oportunidade que eu tive, já que eu tô nisso, eu tenho que retribuir. Então, assim, eu vou cortar. Nossa, gente, você. nós temos que terminar. Eu preciso falar pra gente Então encerrar. fala pra gente encerrar. Assim, Pega as coisas pra eu devolver, pra eu dar pra eles, Cris. Um dos nossos maiores orgulhos, né? Foi o dia que eu fui na sala e vi a Letícia chefiando um departamento de produção, né, Letícia? Exatamente. E aí eu vi ela comandando várias pessoas e aquilo, assim, tanto para mim quanto para o Thiago, eu me emociono ao falar, né? É dessa vida transformada e dessa mulher potente, né? E vou encerrar aqui com um poema que a Letícia escreveu. Nossa, que saudade! Mais um Sem Dor, que é o nosso livro Sem Dor. Sem Dor. Né? Ele foi dirigido pelo poeta Lucão e pela escritora Larissa Mundim. Que lindo. Deixa eu te interromper também. Para explicar onde chegou. Essa semana, a primeira semana no Ministério Público do Trabalho, ela é uma semana que nós ofertamos um curso de poesia. Que nós entendemos que a arte é uma ferramenta que consegue acessar aquele ser humano, consegue compreender aquele ser humano e é uma ferramenta à disposição dele para que ele possa se apresentar também. Então, as meninas têm aulas com esse poeta, o Lucão. Eles falam sobre poesia e elas escrevem uma poesia naquela semana, conclusão dessa semana de poesia. Exatamente, tem que vir assim, gente. E nós publicamos um livro com produto dessa escrita afetiva, vamos dizer assim. Gente, né? vocês vão ter que voltar aqui mais uma vez, mas vai lá. Fonte de Água, por Letícia Marques. Empoderamento. Abrir de um novo dia que se inicia. Fonte d'água que vira rio, em direção ao mar, tornando-se riquezas em tamanhas profundezas. Oi, gente, veio na mente. Não, veio na mente. Olha que meu livro tá bem guardadinho lá, meu quadrinho tá todo lá. E... Não veio à mente, não estava aqui dentro já. Exatamente. Do coração. Exatamente. Não é da mente, isso é do coração. Tá? Foi de mim. Ó, eu queria, assim, eu vou me arriscar a fechar depois da Letícia. Não tive aulas com ele, talvez eu tenha coisas melhores, mas eu queria dizer que, mais uma vez, eu repeti o livro da escuta, que eu sou assim, eu vivo o livro quando eu tô lendo, e que ele fala que quando a gente escuta alguém, a gente tá dizendo assim pra ele, ó, tem um lugar dentro de mim que é seu, pra você. Por isso que é tão bom ser escutada. Por isso que você fala, gente, eles me escutam. A gente precisa ser escutado. Sim. E vocês permitem que a sociedade escute essas pessoas.
Isso é lindo. Vocês fornecem ouvidos e fortalecem os ouvidos. Parabéns por esse projeto. Vocês podem vir aqui na árvore 500 mil vezes, que cada vez eu emociono. Adoro esse brilho no olho do Thiago de emoção. Eu vejo no olhar de cada um, gente, de verdade. Cíntia falou que nossas almas se conectaram. Verdade, a gente se conecta. É muito bom receber você aqui na árvore. Sou fã do Grupo Salo. Vi você lá, sou fã daquela empresa, sou fã do projeto que eles fazem. Que bom que hoje você é escutada. Eu fico Sim. feliz. Cíntia, love you, Chuchu. Obrigada. Isso aqui é pra vocês guardarem. Gente, vocês tratam de se surpreender, viu, gente? Porque eu vou te falar uma coisa. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. 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 Um prazer enorme.